Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você está vendo. Marcelo Paes Barreto. Eu hoje quero fazer alguns comentários observando o acerto e o erro. Quando nós começamos tudo errado e ficamos sem explicação, podemos chegar à loucura, ao suicídio e a coisas mais terríveis ainda, atrapalhando toda a nossa vida. Então vamos estudar um pouco. Nós viemos para a Terra e vamos reencarnar quantas vezes necessárias forem, até pelos nossos próprios esforços, estudando, porque fora do estudo não há salvação, do estudo, da compreensão da matéria, da aceitação da lei e da aplicação dessa lei em nós e em nossa vida. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, disse Jesus, e as pratica, será considerado um homem prudente. No livro Justiça Divina, nós temos um trechinho de uma lição de Emmanuel muito interessante. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta, é a nossa meta. Fomos criados simples e ignorantes e fadados a chegar à perfeição pelos nossos próprios esforços. Reencarnação é o caminho e toda falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da coletânea espírita de 5, que precisa ser muito lido e muito estudado, ele diz: as provas da vida adiantam quando bem suportadas, porque você está quitando, está retificando o que você mesmo fez. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Por isso que o Espiritismo é uma obra consoladora, quer dizer, explicadora. Ela explica por que estamos sofrendo. E aí você não chega à loucura nem ao suicídio. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. E aí você precisa ter consciência disso, vai ter que ter paciência. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer que tem muito a expiar e se regozijar de ser logo curado. Ficar alegre porque ele está sabendo o porquê. Depende dele pela sua resignação. Resignação é aceitar a lei. Mas para aceitar a lei você precisa conhecer, precisa estudar. Tornar esse sofrimento proveitoso, no sentido pedagógico, e de não perder-lhe os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Vejo que o Evangelho segundo o Espiritismo tem tudo. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Essa é a grande explicação da reencarnação. Ele vem com suas tendências e com os seus devidos acertos que precisam ser feitos. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Se não tivesse a reencarnação, nós estávamos fritos, sem nenhuma explicação. Aí sim, daria margem à loucura e ao suicídio. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências más atuais são indício do que resta nele a corrigir. É pela educação, pelo estudo. Você só vai ter caridade com você, cuidar de você, se você estudar. Então não existe salvação fora do estudo. Sendo nisso que deve concentrar a sua atenção, porque do que está completamente corrigido, não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte de que é bem ou mal, e lhe dá a força para resistir às más tentações. Então ele vem para fazer os acertos, traz as suas tendências, e aqui ele precisa estudar, e aí
está à disposição dele a doutrina espírita, Jesus, nos 4 evangelhos, para que ele estude, entenda a lição, entenda e compreenda o que é a lei de Deus e faça esse exercício. Não tem outro caminho. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, ele está se preparando para o futuro, porque a vida continua. A morte é uma simples passagem. Ele continua com todas as suas deficiências, se tiver, e com todos os seus acertos. Ele leva os bônus e os ônus. E vai ter que responder por isso. Só ele tem que responder por isso. E na fé no futuro. Dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. É o estudo, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso que nós temos que estudar. Temos que levar o estudo para a nossa família, para os jovens, para essa juventude que nenhum deles, todos reencarnaram para cumprir missões gravíssimas em suas próprias vidas. E o estudo vai clarear isso, vai tirá-los das drogas, das coisas erradas que o mundo nos oferece. Jesus foi muito claro: não aceitai os tesouros da terra, porque os tesouros da terra enferrujam e os ladrões roubam. Procurai os tesouros do céu, moral, ética, cumprimento do dever, só fazer o bem, só fazer para com os outros aquilo que gostaria que fizesse para consigo. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar, porque não estudou, porque não se preparou. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. Se ele estudar, ele vai saber enfrentar os reveses. Que todos os reveses nossos são momentos importantes para nós quitarmos o passado e sabermos nos preparar para seguir firmes no caminho do bem. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura e que podemos chamar inconscientes. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente a paciência. São as consequências de quem estuda seriamente. Ele vai, em vez de se revoltar, ele vai ter paciência, resignação. Ele vai ter a perseverança, a esperança. Ele só desespera se não vê termo em seus sofrimentos. E o Espiritismo veio mostrar, Jesus mostrou isso, e o Espiritismo revive Jesus em todos os seus momentos, mostra que todo sofrimento tem razão pelas nossas próprias ações ou omissões, e nós vamos ter que acertar, e ele acaba. Todos fomos criados para sermos perfeitos, mas precisamos, nós mesmos, acertarmos os nossos erros do passado e do presente. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade? Senão bem menos que um dia. Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Por quê? Porque não estudou. Então o suicídio é uma forma de ignorância que está dentro de nós não queremos ver a realidade. E nos desesperamos, às vezes, com uma falsa impressão de que não tem saída. Tem sim. A saída é exatamente você aproveitar a encarnação, estudando Jesus, o Mestre Jesus, estudando os 5 livros básicos da doutrina espírita e passando a praticá-los no seu interior, no seu mundo interior. Não vê o seu termo. Então, a saída é isso. Quando Cristo disse, com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda.
O crente sabe que a vida se prolonga indefinitivamente, além do túmulo, mas em outras condições, daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Quem estuda de forma responsável, consciente, ele vai desenvolver nele a coragem moral, aquela fé raciocinada, que é onde, claro, às vezes com muita dificuldade, passando por dores terríveis, sofrimentos terríveis, mas ele vai vencer. Ele vai vencer. Isso é que é a fé em Deus. A fé em Deus só se realiza se você estudar as leis de Deus. E nós vamos estudar as leis de Deus através dos 4 evangelhos: Mateus, Lucas, João, as cartas de Paulo. E hoje à disposição de todo o mundo as 5 obras espíritas: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso material de estudo, que vai nos proporcionar, se bem estudado e bem aplicado em nós, a reforma moral, para sairmos trabalhando para atingir em breve o patamar da perfeição. É aquela paz que Jesus disse que nos dava, não a paz que o mundo nos oferecia, mas a paz com base nas leis de Deus, com base no Evangelho, com base nas obras que retratam de forma responsável os ensinamentos de Jesus. Muito bons estudos, muito boas reflexões, muita força de vontade, muita coragem para estudar e se animar de forma consciente e responsável, como um filho de Deus e um operário do bem. Um abraço a todos. Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo.